Antes de começar a desenhar, carregue na tecla 5 para ajustar a página ao meu ecrã. Vou utilizar a ferramenta Polígono com 5 cantos. Carregando na tecla Ctrl, clico com o rato e arrasto para cima. Agora, com a seta, vou escolher as cores. Escolho aqui um vermelho, como cor de preenchimento. E depois, este aqui, como cor de traço. Fiz com o botão do lado direito do rato. E depois, aplicar no traço. E agora aqui no caminho, vou converter o objeto num caminho. Para vir agora nesta ferramenta de nós, nestes pontos, e assim poder alterá-los. Então este, carrego nele e defino como nó suave. Este também, vou definir como nó suave. Agora este, vou empurrá-lo um pouco mais para cima, depois de selecionar. Estes dois, carrego na tecla Shift e seleciono ambos, arrasto um pouco mais para baixo. Este aqui irá para o interior com a tecla Shift carregado e com a tecla da esquerda 1, 2, 3 vezes. Este aqui também, mas para o lado direito. 1, 2, 3. Estes dois também. 1, 2, 3. Bom, se calhar só dois. Só duas vezes. E aqui, 1, 2 vezes também. Estes dois, vou empurrá-los ainda um pouco mais para cima. E parece-me bem assim. Agora, vou criar aqui um objeto de sombra. Vou duplicar, com Ctrl D, aí arrasto aqui para o lado. Vou duplicar novamente, Ctrl D, e faço Shift, para o lado direito. Vou aqui ativar a cor cinzenta. Este está à frente, devia estar atrás. Então envio para o fundo, caminho, diferença. Tecla Shift e faço exatamente o inverso. E puxo para cima. Mas a sombra não é bem assim que eu pretendo. Porquê? Porque aqui em cima tem que unir, tem que fazer um bico e não fazer um traço, uma aresta. Então venho aqui a caminho, converter objeto num caminho, para ter a certeza que ele pode ser editado. E agora o nó. Este nó. Vou eliminá-lo. E este. Vou torná-lo aqui no nó afiado. Terei aqui uma sombra. Agora vou precisar de um pequeno brilho de reflexo, um pequeno brilho branco aqui deste lado. Então, vou desenhar um retângulo que me pareceu transparente, mas não. A questão é que é cor branca. Estava como branco, mas ele estava cá. Então, vou deixar para já assim um cinzento claro. Carrego mais uma vez. Agora com o Ctrl arrasto até ficar um losango, assim. Vou transformá-lo num caminho. Este vou arrastá-lo para aqui. E estes dois vou transformá-los em nós suaves. Talvez assim. Vou arrastar para aqui. Vou agora sim, branco. Vou rodá-lo um bocadinho. E agora, é sempre uma questão de preferência. Tentar simular que de facto este objeto é um objeto circular ou cônico. Estes dois convém que andem sempre juntos. Selecionar ambos, sempre. Para simular então o tal brilho. Desativar aqui a atração, se for necessário. Pronto, e para já ficará assim. Agora, caso queiras, poderás trabalhar com o foguetão vermelho. Neste caso, eu vou duplicar e continuar a trabalhar com branco. Então, aplicando branco, não se vê grande diferença, mas agora vou aproveitar e vou criar aqui um outro efeito, através da cor de gradiente.
aqui não se vê grande diferença. No nó em baixo vou escolher um cinzento um pouco mais escuro e em cima vou manter o branco. Uma vez que a cor vem deste lado, para dar a tal sensação de cor. Agora aqui a sombra. Vou dizer que não será preto, mas será cinzenta. Se calhar um cinza um pouco mais claro. Exatamente assim. Agora aplicar aqui um pouco de vermelho, aqui numa secção do foguetão. Então vou aproveitar esta forma que já existe, como vermelho. Ctrl D. Arrasto aqui para o lado. Vou desenhar um círculo, uma elipse, neste caso, que apanha aqui parte da zona superior do foguetão. Para ter um bocadinho mais de exatidão, vou colocar aqui 50% de opacidade para ver se esta secção agrada. Sim, poderá ser. Vou selecionar ambos com a tecla Shift, ou então desenhando assim uma área à volta dos objetos. E agora, caminho e interseção. Então, esta parte aqui irá ser colocada aqui neste ponto. Vou enviar aqui passo a passo para baixo até ficar com a sombra. Neste caso a sombra está cinzento. Vou colocar já com cor preta, só que com alguma opacidade também. Por exemplo, 20%. Vou ter a certeza que este brilho estará no topo. Bom era que este brilho se esticasse um pouco mais para cima para dar efeito de facto que todo o foguetão é brilhante. E pronto, já apanha um bocadinho aqui da secção em cima. E agora estica um pouco mais para baixo. Se quiseres, poderás aplicar aqui um gradiente também. Mas vou deixar isso para daqui a pouco porque vão existir mais algumas secções a vermelho. Então aqui vou duplicar. Vou criar mais uma secção, outra vez com elipse. Neste caso não será interseção, será diferença. Porque eu quero esta secção aqui em baixo. Mas podia ter aproveitado elipse. Então volto atrás, vou duplicar esta elipse e coloco aqui. Para voltar atrás, bastará fazer Ctrl Z. E agora sim, caminho, diferença, muito bem, e agora quero aqui esta parte em baixo, mas a parte em baixo já não terá tanta curvatura, então vou achatar um pouco a elipse, ok? Agora seleciono ambos, e agora sim, caminho e interseção. Envio para baixo um passo de cada vez, e aqui está o meu foguetão. Problema, ainda não tenho bem delineado as diferenças de cores, o gradiente. Vou aqui, antes de aplicar aqui uma cor de gradiente, vou ensaiar aqui. Primeiro, aplico aqui o gradiente, em baixo, sem transparência e um vermelho um pouco mais escuro. Então em cima, o vermelho puro e em baixo, vermelho com este valor. Este é o valor hexadecimal da cor RGBA. Agora, selecionando esta secção do meu foguetão, vou aplicar aqui a cor de gradiente, mantendo a mesma, ok? E agora este aqui, também. Este precisa de ser reorientado. O mais claro em cima e o mais escuro em baixo. Faltam ainda os lemes do meu foguetão. Para criar um leme vou precisar apenas de 4 cantos. Vou já desenhar aqui uma parte do leme, assim. Vou aproximar o objeto da sua posição final. E agora, caminho, converter o objeto num caminho para personalizar a sua forma. Esta vem para aqui. Entretanto, ativei o mecanismo de atração. Esta vai um pouco mais para cima. E agora tu escolhes
o tipo de leme que tu quiseres. Assim, um pouco mais agressivo. Não, assim não, seria muito esquisito. Um pouco mais pequeno. Portanto, tens aqui muitas opções de leme. Este aqui vou afastá-lo um pouco, sempre com Shift e depois para o lado. Vou subir aqui um bocadinho, trazê-lo um pouco mais para cima e agora aplicar também os mesmos efeitos, são uns efeitos muito semelhantes, com o gradiente linear. Agora, como a luz está a incidir deste lado, vou indicar que esta será a zona mais clara e esta aqui a zona mais escura. Então, aproveitar que tenho esta opção aberta e será esta a zona mais escura. Então, este leme poderá ficar assim. Se quiseres, podes aplicar também um brilho a este objeto. Vou duplicar e agora espelhar na horizontal. Só que aqui vou ter que trabalhar também o gradiente. Vou ter que, de certa forma, o inverter. Para conseguires aqui um brilho, poderias duplicar este leme, depois duplicar novamente, arrastá-lo aqui um pouco para baixo, selecionando ambos. Fazias caminho e depois diferença. E esta parte aqui colocarias branco, talvez um pouco mais pequeno, desativar o magnetismo e depois podíamos editar aqui os nós. Este não seria necessário e apagaríamos. Estes aqui também poderiam ser exatos, nós afiados. Estes dois poderiam vir mais para cima. Estes também. E estes aqui também. Tornando a forma um pouco mais fina. Simulando o tal brilho que nós precisaríamos. Se precisares, depois poderás alargá-lo. Bastará selecionar os nós do interior e movê-los um bocadinho. Eu gosto deste efeito. Está quase, faltam aqui algumas partes. Agora, deste lado, vou duplicar este. Arrasto aqui para o lado. E duplico novamente. Agora, a parte que dupliquei, vou colocá-la, vou dimensioná-la um pouco. Vou aqui puxar para baixo um bocadinho, para tu veres melhor. Está assim, ok? E sai aqui um pouco em baixo, repara. Vou colocar a cor original, Ctrl Z, porque vou precisar do gradiente. Seleciono ambos e agora faço caminho, diferença. Bom, mas não queria esta forma. Queria exatamente esta sobra aqui em baixo. Então, aqui, pego nesta e envio para cima. E agora sim, seleciono ambas e faço caminho, diferença. É esta secção que eu preciso. Vou colocá-la lá por baixo. Talvez até um pouco mais pequeno. Se gostares, podes aplicar logo aqui uma cor mais escura. Se quiseres, poderás deixar assim e aplicar aqui texto. Aquilo que eu vou fazer é uma janela. Bom, se gostares assim, antes de escreveres, vem aqui buscar um tipo de letra ao teu gosto. Vou escolher este aqui, por exemplo. Agora seleciono aqui a secção maior, vou alinhar para deixar mesmo ao centro. E agora, no texto, com Ctrl A seleciono tudo, aqui definir um tamanho um pouco diferente. Esta será uma solução. E finalmente com uma janela. Não se parece nada com uma janela. Vou escolher aqui o vermelho como cor de contorno e o azul como cor interna da janela, como cor do vidro.
Poderias optar por um azul um pouco mais cinzento, para não ser tão artificial, supostamente artificial, e o traço um pouco mais carregado, mais espesso. Faltará ainda um pedaço de sombra aqui atrás desta janela. Então poderás duplicar, definir a cor como preto, ou então um cinzento, não definir traço, e, por exemplo, aplicar aqui uma desfocagem. Assim que estiver bom ao teu gosto, coloca novamente no local, envia para baixo passo a passo e assim que estiver ok. É uma questão de deslocares um pouco para criar aqui um efeito de sombra. Já agora, se quiseres um brilho no vidro, podes aproveitar este brilho. Ctrl D, coloca-lo bem mais pequeno e depois é uma questão de aplicares aqui no vidro. Caso queiras, podes também editar os nós e aumentar a curvatura. Se tu achares que fica bem, podes também aplicar um gradiente no próprio vidro. Se tiveres, podes aplicar o teu símbolo ao teu foguetão. Se calhar já te lembraste do fogo ou da propulsão, pois já foi criado num outro vídeo. Deixa a ligação desse vídeo na descrição deste e depois tu vês como é que se cria este objeto. Então aqui podemos colar e ficará assim. E depois poderás aumentar caso queiras, para o tamanho que tu bem entendas. Para já vou deixar assim. E se quisesses, também podias criar aqui um ambiente de fumo. Vou afastar este aqui também. E para criar o tal ambiente de fumo, bastará criar círculos cinzentos. Basta criares um. Depois é uma questão de duplicares. Agora vou criar um bocadinho maior. Agora um bocadinho maior. Agora posso agrupá-los. Menos este não faz parte. Ctrl G para agrupar. Agora Ctrl D para duplicar. Fazê-los um pouco mais pequenos. E uma cor diferente. E outra vez Ctrl D. E também uma cor um pouco mais clara. Quando estiverem todos, por exemplo, fazes Ctrl G novamente, Ctrl V para duplicar e para espelhar na horizontal. Selecionas ambos depois, orientas aqui mais ou menos centrado e envias tudo para baixo. Olha, ficou aqui um perdido. Vou apagar. E aqui temos o desenho já na sua fase final. Não te esqueças, depois podíamos selecionar tudo, ou então só aquilo que nos interessasse, e fazer aqui, fecheiro, exportar para a imagem PNG, ter a certeza que é este o caminho da imagem que irá ser criada, ver também a largura e a altura da imagem, e assim que estiver tudo ok, exportar. E olha, estou a selecionar a seleção. Seleção ativa. Agora sim, exportar. E cá está o desenho.